Olá a todos, boa tarde, excelente tarde para você nessa terça-feira, dia 24 de novembro de Chamou o banheiro agora. 2020. Estamos aqui numa live, especialmente com a Rádio Comunitária Cantareira, nas redes sociais, também nas redes sociais da Estilo Web Rádio, e também no canal do YouTube do Super Bate-Papo e também pela web Estilo Web Rádio, ao vivo aqui em todos os canais aqui, em parceria conosco. Então, Rádio Cantareira, Estilo Web Rádio, nesta live do Super Bate-Papo. Bem, vocês já estão vendo aqui quem está sendo o nosso entrevistado de hoje, mas antes eu vou passar rapidamente para o Douglas. Douglas, boa tarde, explica para nós da live de hoje. Boa tarde, Alberto. Como sempre aí, dando início ao nosso super bate-papo, eu estou aqui juntamente com o meu amigo Benezão e com o Ricardo para entrevistar quem? O meu senador Eduardo Suplicy, o nosso sempre querido senador aqui, eleito com a maior votação para a vereança de São Paulo, reeleito, né? Falar um pouco do Suplicy, para quem não conhece, ele é economista, professor universitário, administrador de empresa e é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Aliás, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, né? Vereador reeleito agora, com a maior votação entre os que foram eleitos. Foi senador pelo Estado de São Paulo durante 24 anos. Esse é o nosso entrevistado de hoje, ninguém menos, ninguém mais, que uma pessoa que eu tenho admiração particular. Senador, eu gostaria o seguinte... Começar essa live, nós temos feito o seguinte, como estamos no mês da consciência negra, gostaria que o senhor saudasse a audiência e falasse o que representa a consciência negra, um pouco de suas palavras nesse sentido aí, até porque tivemos aqueles eventos do Carrefour, gostaríamos de ouvi-lo a esse respeito. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, prezado Douglas. Eu quero que... Estou tentando ler o seu nome, mas a letra está muito pequena. Mas fica só no Douglas dele, porque o sobrenome dele é difícil de entender. Acho que é isso, então, mas é Podrizius, é isso? Pódzios, Pódzios. É lituano. Tá bem. Pódzios. Então, então, muito boa tarde, Benê Santos, Ricardo Santana, Alberto dos Anjos. É uma satisfação aqui estar participando desse bate-papo da Rádio Comunitária Cantareira, e nesta semana, onde vamos ter uma decisão tão especial dos paulistanos, tão importante para a nossa vida, para os nossos próximos 4 anos, e a decisão de quem vai ser o prefeito, se Guilherme Boulos, junto com Luiz Erundina, ou o Bruno Covas, atual prefeito, com o Ricardo Teixeira. Então, eu estou à disposição de conversar com vocês, ainda mais com todas as pessoas, sobretudo da Brasilândia, e todos os bairros da Zona Norte de São Paulo. Vocês procuram trazer uma informação muito importante e relevante para as pessoas. Mas eu, por acaso, tenho uma informação relevante que, se vocês acharem interessante, eu posso aqui lhes falar a respeito.
nesses dias 19, 20, 21, houve um encontro sobre a economia de Francisco e Clara, com os jovens de todo o mundo e inúmeros laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz. Era para ter sido presencial na cidade de Assis, na Itália, mas foi apenas em parte presencial e lá e o Papa Francisco fez uma declaração e no ano que vem vai haver a reunião presencial. E eu resolvi sugerir a todos os jovens, a delegação brasileira de jovens neste encontro é de 250 jovens de até 35 anos. No ano passado, eles me convidaram para um diálogo na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e eles estavam se preparando para este encontro. E quando eu terminei a explicação sobre a renda básica de cidadania, eles me disseram, nós queremos que você venha ao encontro com o Papa. E eu, embora com 79 anos, jovem há um pouco mais tempo do que eles, aceitei o convite e então, nesses últimos 3 dias, eu participei do encontro, na quinta, sexta e sábado. E resolvi sugerir a eles que, para a próxima etapa da economia de Francisco, venham todos os participantes da delegação brasileira escrever uma carta ao Papa Francisco sobre este tema. E eu encaminhei ontem esta carta, ainda não divulgada, porque é uma carta ainda para receber sugestões dos jovens e dos cientistas sociais que foram convidados do Brasil, como Ladislau Dóbaro, Francisco Brasileiro, Célio Turino e outros. Se vocês quiserem, eu posso aqui ler essa carta. Com prazer, senador. Agora, eu ia pedir, será que o senhor pode dar uma arrumadinha na sua câmera aí? Porque eu sou feio, eu tenho minha foto, mas o senhor, pelo amor de Deus, né? E agora? Ficou melhor? Agora está ótimo. Tá ótimo. Divulga essa carta aqui. O Douglas aparecendo está ótimo também. Divulgue a carta, senador. Pode falar. Querido Papa Francisco, nós, jovens, economistas, cientistas sociais brasileiros, que participamos do encontro sobre a economia de Francisco e Clara, de 19 a 21 de novembro, em Assis, e em tantos países do mundo, através da internet, por meio virtual, vimos aqui trazer uma sugestão com respeito aos propósitos maiores de Vossa Santidade, Papa Francisco, tem expressado. Colocar em prática os instrumentos de política econômica que possam significar a realização da justiça, para que então possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. Queremos levar em consideração aquelas recomendações que o Papa Francisco nos recomendou em sua fala no sábado último, ao assinalar que o atual sistema econômico é insustentável de diversos pontos de vista, que precisamos mudanças que visam alcançar o bem comum. Para isso, precisamos desenvolver a cultura do encontro, visando a construção de um mundo melhor para toda a humanidade. Precisamos ter um modelo de desenvolvimento que inclua as pessoas. A economia precisa estar a serviço da vida humana. Não basta o crescimento da economia se não for para todos os irmãos e irmãs. O desenvolvimento econômico deve significar o desenvolvimento integral de todas as pessoas. O que conta é o ser humano.
há que haver um modelo de solidariedade internacional. Sempre precisamos pensar em nós, pois ninguém se salvará só. Temos a necessidade sempre um do outro. Estamos de pleno acordo com as diretrizes expressas em suas cartas encíclicas Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, e Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, em que expressa: a tecnologia registra progressos contínuos, mas como seria bom se, ao aumento das inovações científicas e tecnológicas, correspondesse também uma equidade, uma inclusão social cada vez maior. Vejam que interessantes e bem-vindas são essas recomendações do Papa Francisco. Daí eu prossigo. Se nós quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de se levar a vantagem em tudo. Claro que todos desejamos progredir e ficamos felizes com o progresso de nossos entes queridos, mas é importante que levemos em consideração outros valores, como o progresso das demais pessoas na sociedade. Valores tais como os que estão expressos num dos mais belos pronunciamentos da história da humanidade, I Have a Dream, de Martin Luther King Jr. Eu tenho um sonho de que um dia, nos morros vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Que instrumentos de política econômica e social podem elevar o grau de justiça na sociedade? Quando abolimos a escravidão, elevamos o grau de justiça, mas não fizemos o suficiente para compensar os efeitos de mais de 3 séculos de escravidão. Se provermos ótima qualidade de ensino para todas as meninas e meninos, todos os jovens, para os adultos, inclusive para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, estaremos elevando o grau de justiça. Se provermos muito boa qualidade de assistência à saúde na cidade e no campo, em todos os bairros das cidades, estaremos elevando o grau de justiça. Se realizarmos mais depressa a reforma agrária num país ainda com forte concentração da riqueza fundiária, estaremos elevando o grau de justiça. Se promovermos mais e mais oportunidades de economia solidária, estimulando as formas cooperativas de produção, estaremos elevando o grau de justiça. Se aumentarmos mais as oportunidades de microcrédito, pequenas somas de recursos para que pessoas sem patrimônio possam adquirir instrumentos de trabalho e realizarem atividades produtivas que lhes permitam oferir uma remuneração suficiente para uma vida digna e pagarem um empréstimo em 12 ou 24 prestações módicas, estaremos elevando o grau de justiça. E temos também as diversas formas de transferência de renda, como as do sistema previdenciário, o benefício da prestação continuada, o seguro-desemprego, o salário-família, o abono salarial, o Bolsa Família e, mais recentemente, o auxílio emergencial. E já está previsto na Lei 10.835 de 2004 a renda básica de cidadania, incondicional e universal para todos os residentes no Brasil, inclusive os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, suficiente para atender às suas necessidades vitais. Trata-se de lei aprovada por todos os partidos em dezembro de 2002 no Senado, em dezembro de 2003 na Câmara dos Deputados e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 8 de janeiro de 2004. Diz a lei, entretanto,
que a renda básica será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como fazem o Bolsa Família e o auxílio emergencial, este previsto para encerrar em dezembro de 2020. Cabe notar que o Brasil é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional aprovou e o presidente sancionou uma lei para instituir a renda básica de cidadania. Para que ela venha, de fato, a ser colocada em prática, faz-se necessário persuadir os que ocupam as principais funções de responsabilidade no Poder Executivo e no Congresso Nacional. Avaliamos que a manifestação do Papa Francisco sobre a renda básica de cidadania incondicional e universal poderá ser de fundamental importância para que ela venha a se efetivar no Brasil e na Terra. Eis porque consideramos muito importante aqui colocarmos as razões pelas quais acreditamos que a renda básica de cidadania corresponde inteiramente aos fundamentos e objetivos da economia de Francisco e Clara e de suas encíclicas Laudato Si e Tutti Francis. Quais as origens e os fundamentos da proposta ao longo da história da humanidade? 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio, no livro das explicações e das respostas, observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? Se quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, e uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta, é instituirmos a renda básica de cidadania. 300 anos antes de Cristo, em política, Aristóteles diz que a política é a ciência de como atingir o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso, se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. A palavra mais citada no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, 513 vezes, é tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que em hebraico quer dizer justiça social, justiça na sociedade, que era o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. No livro do Êxodo, de Deuteronômio, dos Provérbios, de Davi, de Esaú, sempre está a palavra tzedakah. Eis porque em seus seminários, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra muitas vezes começa pela leitura do Êxodo, para lembrar pela luta da terra prometida, por justiça social, pela reforma agrária. No Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, está que eles venderam e juntaram os seus bens, passaram a viver em comunidade, de modo a cada um poder receber de acordo com as suas necessidades. Nas parábolas de Jesus, como na do Senhor da Vinha, ele conta que o senhor da vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um combinou o que ambos consideravam como justo. Ao final da jornada, começou a fazer o pagamento pelo último que lá chegou. Ao pagar o primeiro, este lhe perguntou: mas como o senhor está pagando o mesmo que ao último que aqui chegou, o senhor não vê que eu trabalhei mais do que ele? Note que eu estou lhe pagando o que ambos combinamos como justo, e que o último que aqui chegou também deve ter o direito de receber o necessário para o sustento da sua família. E na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, ele recomenda que todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres,
de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja igualdade, para que haja justiça, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha demais, e toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. E se nós formos observar os ensinamentos de Maomé e dos seguidores do islamismo, como os 4 califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, ele diz: toda aquela pessoa que tem um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que têm pouco ou nada têm. E se olharmos os ensinamentos do budismo, como o de Dalai Lama, em uma ética para o novo milênio, ele diz: se for para admitir o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos encontrarmos no século XVI com aquele que foi canonizado santo pela Igreja Católica em 1935, ao tempo do Papa Pio XI, e que em 2000 foi proclamado como patrono dos políticos e governantes por sua alta estatura moral e ética pelo Papa João Paulo II. Em 1516, Thomas More publicou A Utopia, em cujo livro primeiro há um diálogo do cardeal Morton com alguns personagens sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra no início do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. Foi então que o viajante português Rafael Itlodeu ponderou: muito mais eficaz do que não haver outra alternativa para uma pessoa se tornar primeiro um ladrão, para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, Juan Luiz Vives, escreveu um tratado de assistência aos pobres para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, onde pela primeira vez propõe a sobrevivência de seus habitantes. Por esta razão, Thomas More é considerado um dos pensadores da história que tão bem fundamentou o direito à garantia de renda. Thomas Paine, um dos mais importantes ideólogos das revoluções americana e francesa, muito bem fundamentou o direito à renda básica, em Justiça Agrária, escrita para a Assembleia Nacional da França em 1795. Ele explica que a pobreza era causada pela civilização e pela instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele havia vivido antes da independência, não enxergara tamanha pobreza e destituição quanto nas vilas e cidades europeias de então, porque na América a propriedade era comum dentre os índios, mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultivasse a terra e fizesse benfeitorias na terra pudesse usufruir do seu trabalho na sua propriedade, mas era o seu plano, que era válido para todos os países, que toda pessoa que assim o fizesse deveria separar uma parte de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todas as pessoas participarem da riqueza comum da nação. Depois de ter escrito o Manifesto Comunista com Friedrich Engels, em 1848, mais tarde os volumes de O Capital, Karl Marx, em 1875, escreveu a Crítica ao Programa de Gotha, onde observa que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira que poderão inscrever como lema da sociedade 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith observou
que tiveram um efeito ainda mais revolucionário que os volumes de O Capital, From Each According to His Capacity to Each According to His Needs. Conta, ao fazer uma palestra, e eu então relato que ao fazer uma palestra sobre o tema para as comunidades eclesiais de base, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, após ter citado dezenas de pensadores ao longo da história que defendiam a garantia de uma renda para todos, o saudoso presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida, ponderou a mim: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. E daí eu li aquela epístola, achei tão bela, que passei sempre a citar tanto São Paulo quanto Karl Marx. Em 1918, em Os Caminhos para a Liberdade, Bertrand Russell, depois de fazer uma reflexão sobre o fascismo, o anarquismo e o sindicalismo, os grandes movimentos que abalaram a Europa antes da Segunda Grande Guerra Mundial, chegou à seguinte conclusão: o meu plano é exatamente esse. Toda pessoa deve ter um mínimo para a sua sobrevivência. A partir daí, cada um vai ter o direito de receber por sua produção, talento, criatividade e dedicação, mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. Daí para frente, no século XX e XXI, um número crescente de filósofos, economistas, cientistas sociais, muitos laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz no mais largo espectro, como George Cole, a Lady Juliet Reese Williams, Dennis e Mabel Milner, Herbert Simon, John Maynard Keynes, Oscar Lange, Abba Lerner, John Robinson, Friedrich Hayek, Milton Friedman, George Stigler, Robert Theobald, John Rawls, John Kenneth Galbraith, James Edward Mead, Daniel Patrick Moynihan, James Tobin, Celso Furtado, Josué de Castro, Martin Luther King Jr., Mark Ferry, J. Herman, Klaus Hoff, Philippe Van Pares, Yannick van der Bort, Hermione Parker, Emma Rothschild, Amartya Sen, Guy Stenning, Carl Polanyi, Daniel Raventós, Walter Van Trier, Ruben Louvol, Desmond Tutu, Robert Solow, Vernon Smith, Daniel McFadden, Muhammad Yunus, Peter Diamond, Christopher Pissarides, Angus Deaton, Esther Duflo, Abhijit Banerjee, passaram a defender a garantia de uma renda, seja através de um imposto de renda negativo ou através de uma renda básica universal incondicional, como um direito à cidadania. A maior vantagem da renda básica de cidadania universal e incondicional, como demonstram com muita clareza Philippe Van Pares e Yannick van der Bort, em Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã, da Cortez Editora, 2018, com o meu prefácio, é de justamente prover dignidade e liberdade real para todas as pessoas na sociedade. Uma questão importante é a de como financiar a renda básica para todos. Mas como até para os que têm maior riqueza e renda, sim, mas, obviamente, essas pessoas vão contribuir para que elas próprias e todas as demais venham a receber. E daí acabamos com a burocracia em se precisar saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, e com o estigma, o sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer o quanto ganha. Elimina-se também o fenômeno da dependência que resulta nas armadilhas da pobreza ou do desemprego. Quando as pessoas de maior riqueza e rendimento conhecerem bem as vantagens de viverem numa sociedade com muito maior grau de solidariedade e fraternidade, com muito menor grau de criminalidade e maior segurança, elas terão muito maior boa vontade de contribuírem com maior grau de taxação sobre seus rendimentos, fortunas e heranças.
A mais bem-sucedida experiência com o pagamento de uma renda igual a toda a população é a do Alasca, iniciada em 1982, e a qual fez o Alasca passar de um mais desigual dos 50 estados norte-americanos, em 1980, para atualmente o mais igualitário, junto com o Utah. Outras experiências têm tido sucesso em Macau, em Otiveiro, na Namíbia, no estado de Madhya Pradesh, na Índia, experiências locais na Finlândia, na Escócia, na Alemanha, na Holanda, na França, na Espanha, nas vilas rurais do Quênia, no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, na cidade de Stockton, na Califórnia, em Toronto, no Canadá. O interesse na renda básica tem crescido em todo o planeta, ainda mais por causa da epidemia do coronavírus. Os brasileiros que estamos acompanhando o encontro sobre a economia de Francisco e Clara, consideramos que será de fundamental importância que o Papa expresse a sua avaliação sobre a renda básica de cidadania e possa fazer a recomendação ao governo brasileiro e aos de outros países do mundo para que venham a implementar a renda básica universal. E temos uma boa notícia hoje, porque no jornal de hoje, na Folha de São Paulo, na página A17, está ali escrito que, em livro, o Papa Francisco defende reformas contra novas crises. E essa reportagem fala de Vamos Sonhar Juntos, o novo livro do Papa Francisco com Austin Ivereich, e que fala o seguinte: em seu novo livro, escrito em resposta aos desafios da pandemia do Covid-19, o Papa Francisco critica os negacionistas da crise global de saúde, defende a criação de uma forma de renda básica universal e afirma que a discriminação contra imigrantes e religiões não cristãs vai contra a mensagem de Jesus. Então, na verdade, o apelo que estou sugerindo para se fazer ao Papa, ele já está atendendo no seu novo livro que está saindo esta semana nas mais diversas línguas. Me desculpe eu ter me alongado bastante, mas era por uma notícia assim muito especial e a qual eu estou me dedicando nesta última semana em tempo integral. Muito bem, vereador. Ricardo. Além de expressar aqui a minha total solidariedade ao João Freitas, o João Alberto Freitas, que infelizmente foi barbaramente espancado até a morte ali quinta-feira última no supermercado, como é que chama? No Carrefour, em Porto Alegre. Minha solidariedade a todos os negros e negras no Brasil. Eu só queria, para quem chegou agora, o senador acabou de ler uma carta que foi enviada ao Papa Francisco, aí, bastante tocante. Chegou uma hora que eu lembrei até de Dom Helder, né? Com aquela frase: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. O senhor começou a usar. E eu estou aqui com o seu livro, senador, com a sua, inclusive, dedicatória aqui, Renda Básica de Cidadania, a resposta dada pelo vento. Sim. Muito bonito, né? Mas vamos tocar aí. Quem vai agora aí, Benê? É o Ricardo. Ricardo. Sou eu. Bom, a gente
é bem interessante. O senhor colocou na carta uma ideia de uma sociedade bem mais humanizada, né? E a gente está passando tanto no nível federal quanto no nosso nível municipal por uma sociedade, por uma administração que visa muito mais o capital, né, a privatização, a elitização do espaço público, da forma de viver, né, e principalmente para quem tem baixa renda, né, a exclusão, né, de poder viver nessa cidade, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que a gente tem 2 cenários possíveis para 2021, né, de prefeitos com propostas diferentes. Como é que o senhor pensa uma atuação na Câmara de Vereadores para que essa proposta mais humanizada, mais socialmente aceitável, mais socialmente fraterna, né, possa ser levada na atuação como vereador, né, para dentro da cidade de São Paulo? Bem, primeiro, acho que eu tenho procurado fazer um esforço muito grande, e tanto ao tempo de senador, mas também como secretário de Direitos Humanos e vereador, quando o prefeito Fernando Haddad me honrou com o convite para ser secretário de Direitos Humanos, eu sugeri a ele que pudesse preparar um projeto de lei para instituir a renda básica de cidadania também por etapas ao nível de São Paulo, até chegarmos aos 12 milhões e tantos de habitantes. E foi formado um grupo intersecretarial que trabalhou por 6 meses, e no último mês de sua gestão, ele enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei para instituir a renda básica de cidadania, que começou a tramitar, passou na Comissão de Constituição e Justiça, de Administração Pública, estava com um parecer favorável do vereador Gilberto Natalini. Aconteceu que, dada a pandemia do coronavírus, no mesmo mês de abril, que foi aprovado no Congresso Nacional, e, felizmente, o auxílio emergencial, eu também apresentei na Câmara Municipal um projeto de lei para contribuir para a finalidade de se prover R$100 por mês às famílias, a todas as pessoas das famílias que estavam no Bolsa Família, por 3 meses, e prorrogáveis se a pandemia continuar. E então os 2 projetos estavam tramitando na Câmara Municipal, e eis que ainda em 22 de outubro acabou sendo aprovado por 48-20 o projeto do Fernando Haddad, na forma do substitutivo dessa renda básica emergencial, R$100 por mês, por 3 meses, para as pessoas de famílias mais carentes que estão no Bolsa Família. E acabou havendo um bom diálogo, inclusive com a base de sustentação do prefeito Bruno Covas, para que esta renda básica emergencial fosse aprovada por 48 votos a 2 dos 55 vereadores. Então, tivemos um passo aí. E eu justamente estou pensando agora, porque seria interessante que o prefeito eleito domingo venha a... Eu estou sugerindo que esse novo prefeito eleito venha a considerar não apenas a renda básica emergencial que foi aprovada, mas em caráter mais permanente. Nós já temos um município brasileiro, que é o de Maricá, na costa do Rio de Janeiro, que iniciou uma experiência de renda básica de cidadania que está caminhando bem. Está caminhando bem porque ali em Maricá
é bem verdade que eles têm a vantagem de receberem royalties do pré-sal. Uma base da Petrobras está diante de Maricá, que realizou uma série de iniciativas tão positivas, e dentre as quais a renda básica de cidadania, que começou a partir de 2016 pelo prefeito do PT, Washington Quaquá. Ele começou com 10 mumbucas ou reais por mês em 2016, complementando o Bolsa Família, 20 mumbucas ou reais por mês em 2017. Em dezembro de 2019, um quarto da população, 42.500 habitantes, todas aquelas pessoas que estavam nas famílias que ganhavam até 3 salários mínimos, estavam no cadastro único, passaram a receber R$100 por mês. Isso corresponde a um quarto dos 162 mil habitantes. Em dezembro próximo, está previsto que metade da população, 81 mil pessoas, estarão recebendo o que agora está sendo R$300 por mês, e até 2024, toda a população de Maricá, ali residente há 3 anos ou mais, estará recebendo a renda básica de cidadania, hoje definida em 300 mumbucas ou reais por mês. E então, há um crescente movimento de apoio à renda básica. Eu gostaria de informar que, lá no Congresso Nacional, em 21 de julho, 220 deputados federais e senadores formaram a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica, e que é presidida pelo deputado João Henrique Campos, que hoje é até candidato a prefeito de Recife, versus a Marília Reis, sua prima. Eles estão num embate muito equilibrado, mas ele me convidou, por ter sido o autor da Lei 10.835, para ser o presidente de honra desta frente. Então, eu tenho ali feito um esforço importante para que se considere a implantação da renda básica, não apenas em São Paulo, em Maricá, mas em todo o território brasileiro e, se possível, no maior número possível de países do planeta Terra. Vereador, uma coisa que eu gostaria de saber é o seguinte: houve uma certa renovação da Câmara Municipal, felizmente o senhor se elegeu, né, foi o vereador mais votado, merecidamente, mas a Câmara Municipal, ela parece, essa que foi eleita agora para a nova legislatura, ela parece que tem uma diversidade maior. Pessoas da periferia, pessoas negras, pessoas trans foram eleitas, né? Eu Sim. queria que o senhor analisasse de que maneira essa maior diversidade do legislativo pode facilitar a aprovação de medidas que realmente pode ajudar. 18. De medidas que podem realmente ir em favor do povo. Nesse sentido, o senhor falou de uma maior humanização, de uma cidade que não seja, como na atual administração, toda ela privatizada. Queria que o senhor fizesse uma análise desse processo, né, dessa nova Câmara e tudo. Felizmente, houve essa expansão da diversidade, e de uma maneira muito interessante. Primeiro, eram 8 as mulheres, agora serão 13, e algumas das quais negras, e duas cadeiras de vereador foram destinadas a mandatos coletivos, inclusive de até 5 mulheres, um deles, então, eu acho isso muito positivo. Quero assinalar que, durante esta campanha, vocês sabem que esta foi a 13ª campanha da qual eu participei
desde 78. É a primeira que eu fiz de casa, por meio da internet, por meio de diálogos virtuais, como estamos aqui realizando o nosso agora. De março até agora, eu fiz, acho que mais de 430, pelo menos, ou 450 já, diálogos como esse, com pessoas em mais de 20 estados no Brasil, e em São Paulo muitos, é claro, e também com pelo menos 8 diferentes países, porque pessoas na França, em Portugal, na Alemanha, na Turquia, na Índia, e outros pediram que eu fizesse entrevistas, e em especial sobre esse tema da renda básica de cidadania. Mas o que eu fiz durante esta campanha, eu convidei, acho que pelo menos 13 candidatas, sobretudo mulheres e negras, para estarem dialogando comigo em diálogos ao vivo, em lives, e para procurar ajudá-las a serem eleitas. Eram candidatas a vereadoras, como eu também fui candidata a vereador, e acredito que ajudei diversas delas a terem uma votação maior do que, de outra forma, teriam. E muito me agradeceram. O que eu quero dizer com isso é que eu considero muito positivo que agora tenhamos mais mulheres negras, temos também uma mulher trans e um homem trans como vereadoras e vereadores na Câmara Municipal de São Paulo, e isso, obviamente, contribuirá muito para o objetivo de tornar São Paulo uma cidade melhor para todos. Vereador, o senhor, como é que o senhor vê, quais são as suas expectativas para essa eleição no final de semana? Eu sei até para quem o senhor deve estar torcendo, mas qual que o senhor vê com possibilidade e futuro para essa cidade no embate Boulos e Covas? Bem, eu tenho acompanhado os diálogos, os debates, como ainda ontem à noite, na TV Cultura no Roda Viva, né? E acho que é um debate equilibrado, mas eu avalio que, com todo o respeito ao prefeito Bruno Covas, avalio que o Guilherme Boulos está tendo um ótimo desempenho. Com a Luísa Erundina, ele tem uma vantagem muito significativa, primeiro, por ela ser mulher, por ela ter sido a prefeita. Eu fui eleito vereador quando ela foi eleita prefeita, em 1988. Fui eleito, então, porque a votação tinha sido muito boa, presidente da Câmara Municipal, e com ela colaborei muito, e quero aqui dar o meu testemunho. A Luísa Erundina, que tinha, portanto, ela não tinha maioria na Câmara Municipal, mas ela sempre procedeu da maneira mais reta, nunca a prefeita Luísa Erundina, por exemplo, eu sou testemunha disso, teria oferecido qualquer vantagem devida para que algum vereador da oposição pudesse ter, ou mesmo da situação, pudesse querer votar a favor dos projetos dela. Ela é de uma correção assim exemplar, e então acho que Luísa Erundina e Guilherme Boulos, que estão avançando e crescendo muito, diminuiu a vantagem de Bruno Covas em relação a Guilherme Boulos na pesquisa ontem à noite divulgada, e eu quero aqui expressar o meu apoio a Guilherme Boulos e Luísa Erundina como pessoas que
muito contribuirão para uma administração inovadora, com muita participação popular, com pessoas que fazem questão de ouvir a população, saberão respeitar muito bem os vereadores da oposição e estarão dialogando sempre. Eu, como vereador, quero colaborar para que esse diálogo se faça com toda a cidade, todos os bairros, inclusive a Brasilândia, a Zona Norte de São Paulo, a região da Cantareira. E então podem contar comigo no apoio ao diálogo com a vice-prefeita Luiz Rondini e o prefeito Guilherme Boulos. E com claro, tenho todo o respeito para com o vereador, para com o prefeito Bruno Covas e o Ricardo, o vice, mas eu tenho a minha clara opção, domingo próximo, e recomendação para que votem em Guilherme Boulos. 13, 50. É isso aí. Vereador, o senhor chegou a conversar com o Boulos já sobre a possibilidade de instituirmos a renda básica de cidadania, independente da Covid? Chegou a conversar com ele sobre isso? Sim, e já desde quando ele foi candidato à presidência da República e colocou no seu programa o objetivo por etapas da renda básica de cidadania. E vocês sabem que ele propôs, deu o nome no seu programa de governo de uma renda solidária e que pode ser visto como um passo na direção da renda básica universal. É claro, para chegarmos a pagarmos uma renda básica universal, precisamos de algum tipo de financiamento e aí também vai depender do que for decidido ao nível do Congresso Nacional, eventualmente até do nível do governo estadual, porque e o projeto justamente que o Fernando Haddad encaminhou, e eu espero que possa... Estou fazendo um apelo a quem ganhar no domingo próximo para considerar outra vez e apresentar o projeto de Fernando Haddad para instituir gradualmente a renda básica de cidadania, e vamos ter que pensar em quais serão as fontes de financiamento, em que medida será possível uma taxação progressiva que permita o pagamento de uma renda básica razoável que seja para toda a população de São Paulo. Vereador, o senhor falou dessa convergência que existe aí de propostas entre o senhor e o candidato Boulos, né? Aqui eu aproveito a companheira nossa, a professora Ivani, ela está parabenizando o senhor, porque o senhor ajudou a eleger muita gente de esquerda, tá? E, nesse sentido, pensando assim, de maneira mais ampla, como é que o senhor vê a perspectiva, né, para 2022 de uma frente de esquerda, de uma frente de partidos progressistas, né? Já que há elementos, né, convergentes entre o senhor, que é do PT, e o Boulos, por exemplo, que é do PSOL. Como é que o senhor vê uma perspectiva futura de uma frente de esquerda? Pois bem, permita recordar que no ano passado foi minha proposta, numa reunião do Diretório Regional do PT, com todos os diretórios regionais do PT, que fizéssemos uma escolha do candidato do PT através de uma prévia comum entre todos os partidos progressistas, o PT, o PSOL, o PCdoB, PSB, PDT, a Rede, o PCO e assim por diante.
e pudéssemos, assim, fazer com que cada partido indicasse 1, 2, 3 ou mais candidatos, realizaríamos um processo de debate entre todos até o dia que marcássemos uma prévia, uma eleição convidando os filiados de todos os partidos progressistas e simpatizantes para votarem e escolherem qual o candidato e a candidata, o candidato a prefeito e a vice-prefeita a prefeito. Então, eu sou a favor de algo assim. Vocês sabem que no ano 2002 foi a primeira vez na história do Brasil que um partido político realizou uma prévia onde convidou todos os seus... Eram 178 mil filiados que compareceram para a escolha do candidato a presidente. Foi 17 de fevereiro de 2002. O Lula teve 84,4% dos votos, eu tive 15,6% e, de pronto, declarei que lutaria pela eleição dele, como o fiz. Participei muito ativamente da campanha e até o dia em que ele venceu as eleições. E eu considerei aquele processo uma elevação do grau de democracia. Então, eu acho que em 2022 nós poderemos, sim, criar um sistema tal como esse que... Quando no ano passado eu propus, o Carlos Zaratini até falou favoravelmente, mas na reunião o Gilmar Tato argumentou que era importante que o PT tivesse a candidatura própria e mais mãos levantaram-se para a proposta dele e assim acabou acontecendo. Mas... Você sabe que eu até era pré-candidato a prefeito, mas no dia 21 de maio eu fiz uma reflexão intensa assim e resolvi abrir mão de ser pré-candidato a prefeito para dedicar-me, e assim declarei, e com a boa nova de que todos os demais pré-candidatos abraçaram a causa da renda básica, de tanto ouvir eu falar a respeito, e assim o Gilmar Tato defendeu, mas com o Guilherme Boulos, eu tenho conversado com ele, ele está de acordo com o propósito de caminharmos gradualmente em direção à renda básica, e para o ano 2022, quem sabe já até esteja instituída no Brasil. Isso depende muito do próprio presidente da República e do ministro da Economia, mas se o presidente da República quiser efetivamente cumprir o que ele jurou perante o povo e a nação brasileira, cumprir a Constituição e levar em conta que constitui artigo 3º da Constituição objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, proteger o bem, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Para isso, uma solução tão de bom senso é instituir a renda básica de cidadania. Então, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituir a renda básica de cidadania. Que bom, é isso aí. Mestre, fala de mestre porque... Conforme o livro que o Douglas tem, não é? É verdade, com dedicatória e tudo, viu, mestre?
Muito bem. Eu só tenho a agradecer aí. Passou aqui o tempo, né? Nós estamos aqui já com mais de 1 hora aí de live. Quero agradecer que o senhor nos deu esse tempo precioso e gostaria, né, de agradecer a todos que acompanharam nós aqui. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aí, Alberto? Eu tenho uma pergunta, se possível. Claro. É uma pergunta até que muita gente fala nas redes sociais, por aí fora, e às vezes a pessoa pode até não prestar atenção. Vereador, realmente você, assim, que é uma resposta sua, o PT saiu enfraquecido nessas eleições municipais, como muita gente anda falando por aí? Eu acho que o PT continua muito forte. Teria sido bom se Gilmar Tato tivesse conseguido uma aprovação maior, mas eu acho que, na medida em que as pessoas perceberam que o Guilherme Boulos iria ter uma votação mais significativa, foram muitas pessoas do PT, não eu, porque eu obedecia as normas do partido e tal, e votei em Gilmar Tato, mas foram tantas as pessoas muito próximas a mim, e artistas, e teatrólogos, e dramaturgos, e músicos, e tudo, que resolveram, embora normalmente votem no PT, dessa vez escolheram Guilherme Boulos, e o Partido dos Trabalhadores está sendo uma força muito importante para que Guilherme Boulos venha a se tornar o prefeito domingo próximo. Então, em verdade, o PT está sendo uma força muito importante e muito significativa para que Guilherme Boulos tenha, junto com Luiz Erundina, a possibilidade de vencer domingo próximo ao Bruno Covas. Muito bem. Douglas, podemos encerrar? É isso aí. Um homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída. E quer provar a si mesmo realmente mudou. Que se recuperou e quer viver em paz. E dizer ao crime nunca mais. Para esse jovem, o dia que houver uma renda básica para si e cada membro da sua família, ele vai poder ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade e colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui numa instituição na Brasilândia, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica da cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos, conforme a Amartya Sen, o grande prêmio Nobel de Economia, tem dito, e também o professor Felipe Van Pares. E daí nós estaremos mais próximos de alcançar aqueles objetivos que os povos do mundo se pronunciaram quando pediram para acabar com a guerra do Vietnã e do Iraque, e disseram: quantas estradas precisará o homem caminhar até que ele possa ser chamado de homem? Quantos mares a gaivota branca precisará navegar até que ela possa descansar na areia? Quantas vezes as balas de canhão precisarão voar até que para sempre sejam silenciadas? Quantos anos precisará uma montanha existir até que seja lavada para o mar? Quantos anos precisará um povo existir, como o povo brasileiro, até que possa alcançar a liberdade?
Quantas vezes precisará um homem virar a sua cabeça e fingindo que não está vendo as coisas? Quantas vezes precisará um homem olhar para cima até que possa ver o céu? Quantos ouvidos precisará uma pessoa ter até que possa ouvir as pessoas chorarem? Quantas mortes precisarão acontecer até que se perceba que muitas pessoas já morreram? A resposta, meus amigos, está sendo soprada pelo vento. Se vocês quiserem, nós podemos concluir o diálogo com essa canção do Bob Dylan. E por que não? Apesar que eu já realizei esse meu sonho, eu cantei contigo no dia do seu aniversário. Que bom. Ô, vereador, deixa eu só fazer uma pergunta aqui que surgiu aqui no nosso chat, aí depois você pode concluir cantando. A Ivani está perguntando, qual a diferença do renda básica e do Bolsa Família? Eu acho que é importante fazer tirar essa dúvida. Por favor. O programa Bolsa Família hoje, que atende mais de 14 milhões e 200 mil famílias no Brasil, provê a cada família cuja renda familiar per capita não atinja hoje pelo menos R$ 178 por mês, passa a ter o direito de receber um complemento de renda que começa com R$ 89,00 se a renda familiar per capita não atingir sequer R$ 89,00 por pessoa, mais 41, 2, 3, 4, 5 vezes R$ 41,00 se na família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças de até 15 anos e 11 meses, mais R$ 48,00 por mês se na família houver 1 ou 2 adolescentes de 16 a 18 anos. E há condicionalidades. A mãe, se estiver grávida, deve fazer o pré-natal até que nasça o nenê, e durante esses 9 meses ela já tem direito aos 41 por criança que vai nascer. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade na rede pública de saúde para que realize as vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a 15 anos e 11 meses precisam frequentar ao menos 85% das aulas nas escolas. Os adolescentes, ao menos 75% das aulas nas escolas. E a presidenta Dilma lançou em 2012, o Congresso Nacional melhorou, o Brasil Carinhoso, que complementa o Bolsa Família da seguinte forma: para aquelas famílias que estejam dentro dos parâmetros que eu acabo de explicar, se considerar a renda da família, isto é, do pai e da mãe, de quem mais tiver a renda, e somar com os benefícios que eu acabo de descrever e dividir a soma pelo número de pessoas na família, se não se alcançar ao menos R$ 89,00 per capita por mês, o governo da União complementará o que falta para garantir R$ 89,00 por mês. O que significa que no Brasil hoje, se todas as famílias que estejam dentro desse parâmetro, de fato estiverem inscritas no Bolsa Família, teríamos um mínimo de renda garantido de R$ 89,00 por pessoa. Mas cabe lembrar que há mais de 3 meses o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Governo Federal mencionou que já havia um atraso de mais de 30% agora nos valores do Bolsa Família, que, portanto, estão atrasados em serem reajustados. Então, se pensar num mínimo, tem que se pensar num mínimo superior a R$ 100,00 por mês, e eu espero que o governo e o Congresso Nacional façam o reajuste necessário no Bolsa Família também, mas como um passo para chegar à renda básica de cidadania,
que se começasse com R$100 por mês, já seria um passo importante, porque R$100 vezes 5 pessoas na família, pai, mãe, 3 crianças, já seriam, por favor, já seriam R$500 por mês. É isso aí. How many roads must a man walk down? Vamos lá? Or can call him? Cantemos juntos, então? Vamos lá, claro. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. É isso aí. Muito obrigado, senador. Vamos marcar uma para a gente falar só de renda básica de cidadania. Tá muito bem. Fazer isso. Obrigado, muito pessoal. obrigado, muito obrigado, hein? Aí, Alberto. Foi um prazer, pelo. Obrigado a todos. Voltamos numa próxima live, se Deus quiser. Agradecemos a todos da Rádio Comunitária Cantareira, do pessoal da Estilo Web Rádio, que estiveram aqui assistindo e também no canal do YouTube. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Prezados Ricardo e Douglas e Alberto e o Santos, muito obrigado a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Cantareira. Um grande abraço. Nos vemos domingo lá. Eu vou votar nos 50. Nós também. Tá? Um grande abraço. Felicidade. Valeu. Beijo a todos. Valeu. Um grande abraço. Até mais. Até mais.